Que alegria, irmãos. Já estive aqui pela manhã, matando as saudades. Já faz algum tempo que volto a esse lugar tão especial, a essa congregação tão fraterna, e ao convívio com Miguel, Niara. Vocês chamam de bispo, né? E eu chamo de Miguel e Niara. Vocês estranham, né? São filhos, 2 filhos, um bispo e uma bispa. A Niarinha esteve lá em casa tem um mês mais ou menos, não foi? Tomamos um cafezinho juntos, foi muito bom. Irmãos, a alegria de voltar para ensinar a palavra de Deus para você. Mas eu quero que você saiba que o púlpito é um lugar muito difícil para o pregador. O púlpito é um lugar de julgamento para o pregador. O púlpito é um lugar para o pregador falar mal dele. Eu tenho dito a meus alunos nesses últimos tempos que sempre que for pregar, leia o Salmo 15. Porque o Salmo 15 fala sobre o púlpito. Quem subirá ao monte do Senhor é o púlpito. E quando eu olho para aquele salmo, eu não tenho nenhuma condição de subir ao monte do Senhor. E se o seu bispo vem aqui à frente para falar bem dele, é melhor ele vir cantar Caneta Azul, está marcada com minhas letras, que pelo menos não ensina nada. Aqui é para dizer: Jesus é santo e eu sou pecador, vendido ao pecado, mas salvo por uma graça especial que vai no lixão da cidade de Salvador para tirar o lixo e salvá-lo da condenação eterna. Eu trouxe um CDzinho e pela manhã eu cantei uma das faixas daquele CD, e agora à noite eu quero cantar uma outra. É uma música chamada Maranata, uma palavra aramaica que significa o Senhor vem. Marana significa Senhor. Atá significa, é um verbo, dando uma ordem, vem. Então eu gravei esse CD com meus filhos e alguns outros músicos especiais, como meu sobrinho Zito Moura. E essa música aqui tem a Leila, minha filha primogênita, ao violino, tocando juntamente comigo no piano. Podemos cantar? Maranata. Quem souber, cante comigo. Meu Senhor Jesus voltará, oh, eu sei que Jesus voltará. Sei que esse dia de glória virá, todo olho verá. Meu Senhor Jesus voltará, oh, eu sei que Jesus voltará. Sei que esse dia de glória virá, todo olho verá. Eu digo aleluia, amém, Maranata, em dia esplendoroso voltará. A noiva diz: vem, Senhor, vem
diz o Espírito. Quem ouve, diga: vem, Jesus virá. Vejo o céu se abrir e surgir, entre anjos, o Filho de Deus. Vestes longas, cinto de ouro, e nos pés reluzente latão. Vejo o céu se abrir e surgir, entre anjos, o Filho de Deus. Vestes longas, cinto de ouro, e nos pés reluzente latão. Eu digo aleluia, amém, Maranata, em dia esplendoroso voltará. A noiva diz: vem, Senhor. Vem, diz o Espírito. Quem ouve, diga: vem, Jesus virá. Eu digo aleluia, amém, Maranata, em dia esplendoroso voltará. A noiva diz: vem, Senhor. Vem, diz o Espírito. Quem ouve, diga: vem, Jesus virá. Aleluia. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. CD está lá na porta, você pode adquirir. Você pode fazer uma cópia para seu amigo, pode fazer um pendrive, pode mandar por MP3. Eu quero que a igreja cante a sã doutrina. Textos que são tirados da palavra de Deus. A ceia do Senhor. No Novo Testamento há diversas ceias. Além da ceia memorial do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que é uma ceia também comida. Toda ceia do Novo Testamento tem comida. E a ceia do Senhor é a comida da igreja. O Senhor se reuniu com os apóstolos, encerrou a festa chamada Páscoa como festa da igreja. A Páscoa não é festa da igreja. A Páscoa é festa judaica. A Páscoa da igreja é Jesus. Paulo diz: ele é a nossa Páscoa. Como na Páscoa os judeus passam da escravidão para uma terra ampla, onde mana leite e mel. Na Páscoa, que é Jesus, nós passamos da morte para a vida. Ele é a nossa Páscoa. A primeira Páscoa que aparece está em Lucas capítulo, a primeira ceia, está em Lucas capítulo 14, versículo 16 até 24, uma ceia que nós chamamos de ceia da pregação. Eu vou ler com você. Você tem uma Bíblia aí? Você abre essa Bíblia e deixa essa Bíblia aberta durante a mensagem esta noite. Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Pela manhã eu observei aqui que naqueles dias do Senhor Jesus, para uma pessoa ir a uma festa, ela teria que receber 2 convites. O primeiro, dizendo: você foi convidado para a minha ceia. Mas ela tinha que aguardar o segundo convite. Porque o segundo convite era a confirmação de que você estava convidado mesmo e não desconvidado. Então, olha como o texto diz: e na hora da ceia, vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo.
rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Voltou o servo, contou tudo a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa, pelas ruas, becos da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está, como ordenaste, e ainda há lugar. Aleluia. Marque esse versículo na sua Bíblia: ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles convidados provará da minha ceia. Gente que rejeita o convite do Evangelho não vai provar da ceia de Jesus. Mas você fique bem feliz, porque há uma expressão aqui que você precisa marcar na sua Bíblia: ainda há lugar. Deus tem lugar para quem ainda não está na arca, para quem ainda não entrou para a ceia. E Ele quer que você seja uma dessas pessoas. Agora, meus irmãos, os convidados disseram não. E cada um deles inventou uma desculpa. Desculpa esfarrapada, como o baiano fala. O primeiro disse: comprei um campo e vou ver. Ninguém compra campo sem ver. E muito menos à noite, porque a ceia era à noite. Comprou um campo para ir ver à noite, mas já estava comprado. Li não faz muito tempo, na internet, que um homem comprou um violino Thibauville Lamy. Jerônimo Thibauville Lamy é um luthier, um fabricante que já morreu, francês, um dos grandes violinos que vocês veem tocando nessas orquestras. E a pessoa viu um violino Thibauville Lamy e comprou. E recebeu a caixa. E dentro tinha um violino de isopor. Comprou sem ver. E foi experimentar à noite. Jesus está dizendo a pessoas que ouvem e dizem: não quero. Eu admiro os crentes, mas eu não quero. Eu admiro Jesus, mas ele não passa de um rabino. Quando eu estudei em Jerusalém, um dia uma judia me disse: o seu Jesus só tem uma coisa que presta, que ele é filho de judeus, nada mais. Isso é quem ouve e diz: não vou para a festa, não quero participar. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Bois que trabalham em duplas, no arado, durante o dia. E ele vai à noite experimentar esses bois. O boi não quer ir, porque o boi está ruminando de noite. Ele come o dia todo e senta para ruminar. Digestão em 2 tempos. E alguém diz que ele não enxerga direito. Então, se de dia ele já não enxerga direito, imagine à noite. Comprei 5 juntas. Vão experimentar. Isso é, não quero ir. Não mande a confirmação do seu convite, porque eu não vou à sua ceia.
Hoje, as pessoas não saem à noite porque vão ser assaltadas. Nos dias de Jesus, não saem à noite porque não tinha luz. Todo mundo ficava dentro de casa. O convite para a ceia foi rejeitado. A igreja estava em culto, é uma história que eu ouvi, não faz muito tempo. E de repente alguém passou um bilhete para o pastor da igreja. E o pastor avisou que fulaninho de tal, que todo mundo na igreja conhecia, foi para uma festinha ali pertinho da igreja. E mataram ele. E uma irmã da igreja se levantou e disse: todos vocês conhecem aqui fulaninho. Eu conheço ele desde criança. Ele é o filho de Dona Maria das Cocadas, a mulher que vendia cocada lá. Ontem eu passei na casa dele, acertei com ele, antes do culto eu passo aqui para você ir comigo para a igreja. Ele disse: eu vou, sim, senhora. E quando aquela nossa irmã evangelista passou lá, a mãe dele disse: ele saiu cedo para não encontrar com você. E foi para uma festa e morreu. Morreu rejeitando o convite para a ceia. O terceiro disse: eu me casei. Outra desculpa esfarrapada. Porque quem mais tinha tempo para sair para a festa era o recém-casado. Deuteronômio 24 diz que o homem recém-casado tinha que ficar 1 ano em casa, sustentado por seu pai e sua mãe, para alegrar sua esposa. Deuteronômio 24 diz isso. Agora ele podia sair um pouquinho, não é? Ir a uma festa com ela. Porque uma mulher ficar 1 ano inteiro com um homem dentro de casa, não tem mulher que tolere. Casei-me, marido apaixonado. Não posso ir para a ceia. A lei dizia que ele só não podia trabalhar. Podia fazer tudo mais que quisesse. Convite da ceia rejeitado. E a igreja diz: ainda há lugar. E o mordomo diz: ainda há lugar. E Jesus ainda diz: há lugar. E o pregador diz: há lugar. Eu entrei em uma loja para comprar uma geladeira. Enquanto a Dulce estava escolhendo a geladeira, havia um vendedor que estava parado ali. Aí eu cheguei perto dele e fiz uma pergunta que eu sempre costumo fazer quando tenho oportunidade: você está feliz com Jesus? A pessoa toma um susto assim. Aí a gente entra para falar de Jesus. Mas ele fechou a cara. Ele não gostou da pergunta. E ficou de cara fechada. Eu perguntei: você sabe quem é Jesus? Ele disse assim: dizem que ele é o Filho de Deus. Aí eu disse: dizem? Você sabe quem foi que disse isso? Ele pareceu se interessar. Foi o próprio Deus. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, Mateus 3,17. Esse é meu filho amado. É Deus quem fala que Jesus é o filho dele. E ninguém pode ser salvo sem crer que Jesus é o Filho de Deus. Então ele olhou para mim e disse assim: mas isso é para o Senhor, isso não serve para mim. Descartou. Disse não ao convite da pregação. Por isso, Jesus disse essa dolorosa sentença: nenhum daqueles homens que foram convidados, nenhum deles provará da minha ceia. E aqui não está dizendo que judeus não vão ser salvos, não. Está dizendo que quem zomba do convite da pregação, qualquer um, judeu ou não judeu, não vai participar da ceia do Senhor. Apocalipse 3:20
a uma ceia na companhia de Jesus. Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20. A ceia na companhia de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Companhia espiritual. Esse texto tem sido usado para mensagens evangelísticas, mas ele é para a igreja de Laodiceia. E ele é para a comunidade, família da graça. Para cada um desejar esta companhia espiritual do Senhor Jesus. Mas não é tão fácil assim. Porque Jesus está convidando para ficar sozinho com você. E naquela hora, para você não se fazer de santinho. Não se fazer de santinha. Umas vezes você se faz quando você está perto do seu pastor. Você gosta de recitar versículo perto dele. Mas o pastor pode até se enganar, mas Jesus não se engana. Ele sabe que eu sou perverso, ele sabe que eu sou mau. Ele quer me purificar da minha iniquidade e do meu pecado. Ele vai entrar em sua casa e quando ele pede permissão para entrar, ele pede permissão para esquadrinhar o seu coração. Como disse um pregador que eu gosto muito, ele quer abrir as gavetas do seu coração, porque ali só tem esqueleto, só tem podridão, mau cheiro na presença de Jesus. Mas ele quer abrir, e esse aqui, e mais esse aqui. Ele sente a dor do seu pecado, porque ele carregou o seu pecado na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, isso não é uma ameaça. Estar sozinho com Jesus é estar sozinho com o Rei. Estar sozinho com Jesus é estar com seu melhor amigo. Por isso que ele diz: eu quero cear com você. Eu bato na porta. Eu não invado sua casa. Mas se você disser sim, eu entro na sua casa. Há um hino tão lindo do pastor Paulo Macalão, autor de muitos hinos da harpa cristã. Esse hino diz: vem cear, o mestre chama. Hoje mesmo tu te podes saciar com Jesus. Qual é o ensino central dessa ceia? É agende com ele. Diga: venha, pode abrir as gavetas. Eu vou ficar com vergonha do Senhor, mas pode abrir. Porque eu quero que o Senhor mude a minha vida. E faça como o homem que subiu ao altar disse: tem misericórdia de mim, o pecador. A ceia que ministra Jesus está em João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. 6 dias, pois, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos apóstolos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, apóstolo ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixai-a.
Para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tão próximo do mais acerbo sofrimento, da mais ingente dor, o Senhor Jesus recebe a ministração, isto é, o serviço de uma mulher, que nem era respeitada pela sociedade, nem entrava nas genealogias, somente os homens, os filhos homens entravam, ela não entrava. Mulher só entrou na genealogia depois de Jesus, porque na genealogia dele tem mulher, mas antes dele não. Ele trouxe o respeito devido e próprio que toda mulher tem direito de ter. Mas o texto disse: deram-lhe ali uma ceia. Jesus convidou você na ceia passada para cear com ele. Agora você convida ele para cear com você. Você quer dar uma ceia a Jesus? Para ministrar para ele? Para servir a ele? Se você fizer isso, ele vem para essa ceia. Você vai sentir o esplendor da presença dele dentro de você, dentro do seu coração. Presença da alegria, da paz, da concórdia. Marta servia, Lázaro fazia sala e Maria se derramava aos pés de Jesus. É a ceia do adorador agradecido, grato pelo seu Senhor, lembrando o quanto ele sofreu, varão de dores. Lamentações capítulo 3. Tudo que está ali em Lamentações capítulo 3 é figura do pecado que Jesus teve que enfrentar, por minha causa e por sua causa. Olhe para o versículo 3 do seu texto. Ele diz: então Maria. Jesus precisa de uma Maria. O Senhor precisa de você, Maria, para ministrar para Ele, na dor dele. A dor dele é dor de morte, é dor de carregar pecados que ele nunca teve. Venha com seus cabelos. Maria não tinha nada, ela tinha os cabelos. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:15 que o cabelo é a glória da mulher. E ela usou a glória dela para servir ao Rei da Glória, que é o Senhor Jesus. Por isso que naquela hora da murmuração, por que esse desperdício? Jesus disse: deixai-a. Essa palavra de Jesus é muito forte. O original diz: dá licença, saia da frente, deixa ela passar. É isso que o original diz. O bálsamo dela foi derramado para a preparação, para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Esse tipo de adorador é tão estranho. Ele, às vezes, é motivo de deboche, de censura. Para que esse desperdício? Mas Jesus o reconhece. Jesus o louva. Jesus o honra. Quando uma Maria entra para servir ao Senhor. Quando eu estava pastoreando no meu primeiro pastorado na igreja do Garcia, nós estávamos em uma campanha para a aquisição de um imóvel estratégico para a igreja. E aquela campanha começou a chegar a um momento de estrangulamento. Havia um dos herdeiros que era uma pessoa meio perversa. E ele fazia de tudo para nós perdermos o prazo
da segunda prestação, para então perdermos também a primeira. Era um contrato de compromisso de compra e venda, e tinha essa cláusula. Então nós não tivemos outro meio senão convocar a igreja ao dia do mordomo fiel, em que os irmãos iam fazer sacrifício para fazer face àquela despesa difícil. E graças a Deus foi além das nossas possibilidades, além do que nós esperávamos. Deu e ainda sobrou para fazermos face ao que nós precisávamos pagar. Mas naquele dia do mordomo fiel, muitos crentes vieram à frente, trazendo ofertas, e algumas ofertas expressivas. Mas veio uma viúva, que morava no abrigo de viúvas da igreja, lavava roupa de ganho, sustentava um sobrinho que não fazia nada e ainda era asmática. E ela veio com um envelope, não tinha dinheiro dentro do envelope. Mas ela me mostrou, e dentro tinha um cartão de uma conta de poupança da Caixa Econômica Federal. E ela mostrou para mim assim, e ela disse: aqui, pastor, é o dinheiro do meu sepultamento. Mas Deus vai cuidar disso. Aquela foi a maior oferta que Deus recebeu naquele dia. O dinheiro do sepultamento de uma viúva pobre, que não tinha onde morar. Quando uma Maria dessas entrar aqui nessa congregação, saia da frente, deixa ela passar. Ela não está vendo ninguém no lado, ela só vê Jesus. Ela quer servir a Jesus. A ceia que ministra não tem lugar para murmurador, só tem lugar para adorador. Amém. A ceia em que o tipo se encontra com o antítipo. Duas palavras estranhas, né? Tipo é uma figura do Antigo Testamento. O cordeirinho era uma figura do Cordeiro de Deus, um bichinho, um animalzinho de 1 ano. Ele era uma figura, o nome dele é tipo, que é uma palavra grega. O antítipo é a figura maior, que está no futuro, e que completa e extingue esse tipo. De modo que o cordeirinho estava lá no dia 14 de Nissan, na Páscoa, capítulo 12 de Êxodo. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se levantou quando o Novo Testamento abriu as suas páginas. Eis o Cordeiro, disse João o Batista. Ele é o antítipo. E há uma ceia em que o antítipo toma o lugar do tipo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que desde agora não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Esta ceia pascal antecede a instituição da ceia memorial. Jesus fez uma passagem da ceia pascal, da Páscoa, para a ceia memorial do seu corpo e do seu sangue. Foi a última Páscoa que Jesus participou. Foi a última Páscoa que a igreja participou. De agora em diante é o antítipo, Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, na última Páscoa, na primeira Páscoa, um animal foi sacrificado. Séculos depois, o Senhor Jesus foi crucificado. E não há mais lugar para sacrifício.
esse púlpito não é um altar. Esse púlpito é o lugar onde se prega a palavra de Deus. Altar é o lugar onde se mata bicho, para derramar o sangue. O meu filho traduziu uma poesia que merece a música de um dos bons músicos dessa congregação, de um poeta escocês chamado Horatius Bonar, lá do final do século, início do século XVIII. Nem sangue, nem altar agora. O sacrifício já foi consumado. Nem chama, nem fumaça para subir. O cordeiro não morre mais. Sangue mais precioso verteu de veias mais preciosas ainda, para purgar a alma de toda culpa e limpar a mais vermelha mancha. Só Jesus pode fazer isso. Meus irmãos, tudo que ficou no passado era figura. A única realidade é Jesus. Tudo que ficou no passado era figura. A única substância é Jesus. E as figuras do passado são, de acordo com o versículo 18 do nosso texto, até que venha o reino de Deus. Há mais uma ceia, a ceia do casamento do Cordeiro com a igreja. Versículo 9 de Apocalipse 19. Escreve. Isso é a ordem que Jesus dá a João. João o apóstolo. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você sabe quem são esses bem-aventurados? Você. Eu. Essa igreja. Somos bem-aventurados. Porque nessa ceia Jesus vai demonstrar que Deus tem poder de preparar a sua noiva. Que é a igreja que às vezes não parece tão noiva assim. Mas noiva é assim mesmo. Se você é noiva, não dê o endereço do salão de beleza que você vai estar de tarde para seu noivo. Porque ele vai chegar lá e vai desistir, que você está feia lá. Com o cabelo esticado de quem viu visagem, com a cara cheia de pó branco, mas de noite você vai estar deslumbrante. E a igreja vai ficar em pé para você entrar. Mas, às vezes a gente fala mal da igreja, porque a gente não crê que que Deus pode preparar a noiva. E o crente que fala mal da igreja, é porque ele se sente superior à igreja. Ou porque ele não se sente parte dela. Ou porque ele não crê que Deus pode prepará-la. Mas Paulo disse em Efésios 5 que ele vai preparar e vai apresentar a seu filho uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva. Essa é a ceia da noiva, do Filho de Deus. E nessa ceia, o casamento eterno. Porque casamento é para sempre. Mas o casamento da igreja com o Senhor Jesus é eterno. É o único casamento eterno. Para vivermos eternamente com Ele. Finalmente, uma ceia terrível, em que não há bem-aventurados. É a ceia do juízo final. Tudo aqui é estranho. Apocalipse 19, 17. Vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a quem? Às aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia. De quem é a ceia? De Deus.
para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de corruptos, que pervertem o direito dos cidadãos brasileiros, carnes de cavalos e dos que nele montam, sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Convite estranho, um anjo estranho, que fez do sol seu palanque, que tem autoridade para chamar as aves e mandar comer gente perversa, poderosa, que não teme a Deus, carne dos pérfidos, poderosos da terra, um exército poderoso de Deus. Deus não precisa. Eu estava em uma aula na cidade de Louisville, no Kentucky, de um professor especialista em animais da Bíblia. Já pensou uma pessoa se especializar em animais da Bíblia? E um aluno disse a ele: eu soube que o animal que mais mata na África é o hipopótamo. Ele fez assim com o dedo. Ele disse: não, o animal que mais mata na África é o mosquito. Deus não precisa de um hipopótamo para matar, basta um mosquito. Deus destruiu o Egito com mosca, com rã, com mosquito, com esse bichinho desse tamanho. E de repente ele começa a julgar nações perversas, com bichinhos pequenininhos, coronavírus. Quando ele quer. E aqui ele está falando de uma ceia em que não há bem-aventurados, só há amaldiçoados, só há condenados, só há perversos. Nessa ceia vai haver morte e juízo, e não comida para alegrar, nem bebida. É a ceia do juízo final, que Deus entregou ao Filho. Evangelho de João, capítulo 5. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E Ele vai julgar. A ceia dos que se esquecem de Deus. A ceia dos que dizem: eu ainda sou muito jovem. A ceia do que diz: carnaval está aí agora, no meio de carnaval. Você acha que eu vou ser crente agora? São eles que não se lembram de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. A última ceia é a ceia memorial. É a ceia de que você vai participar agora. Enquanto os diáconos vêm para cá, para frente, você que é membro da congregação, você que já entrou para o corpo, que é a igreja, pela porta do batismo. É o batismo que torna você membro da igreja, parte do corpo. Porque no batismo você se identifica com Jesus. Romanos 6,4. Fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte dele. Mas para você ser batizado, você precisa obedecer. Mês passado eu tive uma alegria muito grande, uma honra muito grande, de batizar minha neta, Luísa, na East Point Church, lá em Louisville, no Kentucky. E quando eu perguntei a ela: Luísa, por que você quer ser batizada? Ela disse: porque eu amo a Jesus e eu quero obedecer a Ele. Se você quiser ter o direito a participar da comida da igreja, da ceia do Senhor, você terá que entrar pela porta do batismo, para você fazer parte desse corpo que tem o Filho de Deus como cabeça. Quero convidar os diáconos, quero pedir à congregação para ficar em pé. E nós vamos
participar de um memorial. Eu tenho aqui comigo um pedaço de pão que não se transforma no corpo de Jesus. Ele é pão mesmo. Depois nós vamos ter um cálice que não vai se transformar no sangue de Jesus. Ele é fruto da videira mesmo. Não há uma palavra mágica que o transforme. Transformar isso aqui no próprio corpo de Jesus é obrigar Jesus a comparecer a essa mesa para sofrer todo o escárnio, todo o deboche, toda a dor do meu pecado novamente. Mas a Bíblia diz que ele só sofre uma vez. A morte não tem poder mais sobre Jesus. Pelo contrário, ele sobre ela. E nós vamos fazer como o Senhor Jesus fez. Os diáconos vão distribuir os elementos agora. E depois nós vamos comer o pão. E depois vamos beber o suco de uva.